Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal do nosso projeto Sobrevivendo a Sansara. Eu sou o Thiago Pimentel, eu sou radiestesista, sou um curioso pelo ocultismo, estudo isso há algum tempo já, tenho uma certa experiência também. E quem está aqui do meu lado é a Júlia Rocha. Ela é taróloga e numeróloga e também uma entusiasta e pesquisadora sobre o ocultismo. Bom, como o tema é Sobrevivendo a Sansara, vou começar perguntando para a Júlia, então, o que seria então essa tal de Sansara, Júlia, que o pessoal agora está olhando e está curioso, o que seria isso? A Sansara nada mais é do que aquele tempo que a gente passa tentando evoluir, a existência nessa Terra, a existência nesse planeta, né? Alguns veem como processo reencarnatório, processo encarnatório, mas é aquele processo, aquele período que a gente passa aqui na Terra, aprendendo, se aperfeiçoando, estudando, evoluindo para alcançar ou chegar perto ou tentar alcançar a iluminação. É isso. Ah, sim, bom, tem até uma frase então do Buda, né, falando sobre a Sansara. Sansara seria então a prática e o Nirvana seria justamente a iluminação. Então a busca pelo Nirvana, né, a busca pela iluminação. Bom, nós podemos trazer então, né, dentro desse tema Sansara, então, algumas religiões aí que tiveram também essa experiência, né, de divulgar então esse tema tão abrangente que seria a encarnação. Bom, a gente pode começar falando então do próprio budismo, né, como a gente acabou de falar. Então seria o que? A Sansara prática, né? O Nirvana, a iluminação, e os budistas, né, principalmente os tibetanos. Eles acreditam que eles têm que fazer sempre o melhor nessa vida, né? A gente via aqueles filmes, né, na televisão, tal, o monge, né, meditando em cima da montanha, né, no cume. E aí ele falava, ele não pisava às vezes na formiguinha que estava em frente, que ele acreditava que poderia voltar até como formiga, né? É verdade. Então uma escola tibetana, né, do budismo é muito interessante. A gente pode falar que o budismo é uma religião, né, assim, uma filosofia, né? E outras seitas, né, do budismo, né, também eles têm outra visão, eles não têm uma visão reencarnatória, muito pelo contrário. Eles têm uma visão, às vezes, de acender, às vezes, um incenso, né, aos antepassados, né? Então, eles têm essa visão. Um saudosismo aos antepassados, Exatamente. Uma valorização dos antepassados. É o culto sempre de onde nós Respeito, viemos, né? legal. Mas eles não acreditam puramente na Sansara reencarnatória, né? Bom, aí temos também o judaísmo, né? Então, os judeus, eles, na verdade, não está explicitamente escrito, né, no Pentateuco, que são os 5 livros principais, né, que os judeus estudam, né, que é a Torá, o Talmud, enfim, né, todos os livros que eles estudam. Mas um filósofo antigo, né, judeu, lá atrás, já Flávio Josefo, né, da época de Cristo, um pouco antes de Cristo, ele já identificou lá no Talmud justamente isso, que seria o quê? A reencarnação. Lógico que só hoje que nós começamos a ver agora, né, de fato, os rabinos modernos, né, falando a respeito, então, da reencarnação, que o Flávio Josefo já havia mencionado lá atrás, né? Porque até então pouco se sabia que judeus acreditavam de alguma maneira na reencarnação, né? Principalmente pegar os ultra-ortodoxos, né, aquela coisa estrita da lei judaica, né? Então, eles não podem falar numa coisa que seria algo talvez até de outra religião, né? Ou de outros povos, né? Isso não encaixaria bem para eles, né? Tem essa muitos crença. segredos ainda, né? Dentre todas as religiões mais tradicionais, que agora vêm à tona, que são considerados segredos porque pouco se falava, né? Não quer dizer que eram de fato segredos, mas a gente não falava muito sobre isso e não era muito aberto, né? Exatamente. Nem para todas as religiões, né? Hoje a gente vê que algumas religiões mais tradicionais estão se abrindo um pouco para ir um pouco além, né, dessa visão. Bom, a gente pode falar um pouquinho também do espiritismo, né? O espiritismo, ele é completamente reencarnatório, é isso que eles acreditam, né? Absolutamente. A reencarnação, aquela coisa, você sempre estar evoluindo, né? Se você cumprir bem a sua lição de casa nessa vida, você não vai ter que fazê-la de novo numa vida posterior que você venha reencarnar aqui. E lógico, né? O budismo, ele não é brasileiro, né? Ele é francês, né? Começou com Allan Kardec, quer dizer, perdão, o espiritismo, né? Ele não é brasileiro, né? Começou com Allan Kardec lá na França. Mas aqui a gente tem muitos centros espíritas aqui e a gente acredita muito nessa prática que quem é espírita, né, na prática reencarnatória, que é justamente a Sansara.
Independentemente da vertente do espiritismo, todas acreditam na ordem reencarnatória, né? Exato. Bom, a gente pode até, talvez, citar só mais uma, então. Uma religião, né? Os hinduístas, eles também acreditam, né, na reencarnação. Talvez a religião mais antiga do planeta hoje, né, que nós temos conhecimento, né? Levar em consideração, né, os devas, né, os livros sagrados do hinduísmo, né? Que já remontam aí a mais de 12 mil anos até alguns, né, que nós temos hoje, né, esse conhecimento. Eles sempre acreditaram, então, na samsara, na roda reencarnatória. É uma coisa assim que parece até história para eles, que eles seguem mesmo, eles acreditam e acreditam na purificação do ser. A gente pega hoje, né, lá na Índia, então, a dieta, né, que eles praticam, tudo mais, é aquela coisa sempre de se aprimorar, né, cada vez mais, não comem carne, enfim. Eles têm hábitos hiper saudáveis, né, justamente para buscar essa A iluminação, né? Buscar essa iluminação. O nirvana. Buscar o nirvana, e temos até também o que é a samsara planetária também, né? A Kali Yuga, né? Dita também no hinduísmo, que seria justamente a roda da samsara da Terra. Então a Terra também está passando por esse processo de regeneração. Inclusive a própria Blavatsky fala sobre a samsara planetária, né? Exatamente. É até interessante para quem quiser buscar um pouco mais, dá uma lidinha na Blavatsky, que é tradicional, é incrível e tem um conteúdo maravilhoso. Mas, enfim, todo mundo tem a sua samsara. Por mais que exista a samsara planetária, e a gente sabe que ela existe, Sim. né? Tá todo mundo no mesmo propósito evolutivo, tá todo mundo tentando, né? Nem todos ainda, de fato, compreenderam aonde a gente deve chegar, o que a gente deve fazer, e poucos estão se importando, alguns também não estão se importando, mas isso é um caso à parte, volta e aprende novamente. Agora, a gente percebe que sim, existe uma evolução. Hoje eu percebo que eu fico muito feliz que eu vejo que muita gente tem tomado consciência dos atos. A samsara não é simplesmente você seguir, olhar para si, olhar somente para si. O estado de iluminação é você olhar para o outro, é você ceder. É você ter mais paciência, atribuir a tua paciência mais a si mesmo. Deixar de deixar na mão dos outros. Ah, porque o outro não fez para mim, então eu tô chateado. Ah, porque... Parar. O ego tem que ficar de lado. Eu percebo muito aqui que hoje parece que antes de qualquer coisa é o ego que vem falando, né? Nessa era de internet, nessa era de informação, muitas vezes o ego vem à frente. A gente tem que estar atento a isso, né? Por exemplo, conheço uma pessoa que às vezes no carro fica bem nervosinho, assim, alguém passou na minha frente, tá atrasado, tô chateado, porque eu vou atrasar mais ainda. É o quê? É teu ego falando, porque alguém passou na tua frente. Não é simplesmente o atraso, né? Não vou falar quem é, né, Tiago? Mas, enfim. Isso às vezes acontece. Acontece, né? Tá todo mundo aqui batalhando e trabalhando para melhorar, né? E queria mencionar, inclusive, que eu acho assim, uma parte que eu tenho olhado, essa parte alimentar, agora parece que a gente tem tomado uma consciência muito legal, muito incrível. Eu fico muito contente com isso, vou falar por quê. Hoje eu percebo que o nível de aproximação com os pets, por exemplo, né? O pessoal fala, o pessoal tá humanizando os pets, o pessoal tá exagerando. Pode ser que realmente tenham aqueles que exagerem um pouquinho mais, mas eu acho que essa aproximação com aquele teu pet, aquele bichinho que agora dorme na tua cama, trouxe, na verdade, veio revelar pra gente a importância do cuidado com o animal. Hoje você vê menos bichinho na gaiola. Hoje você vê que o aprisionamento do animal é égua, é vaidade. Então, né? Essa consciência coletiva está sendo elevada agora de fato. Né? Os olhos estão se voltando para um bem maior, que é justamente tomar conta do planeta, né? Que até então estava meio esquecida nessas questões. Exatamente. Né? Eu acho que nesse sentido a gente vem evoluindo muito. Eu acho que o veganismo é a promessa da nova era. Não que eu não sou vegana, ainda não cheguei lá. Eu consumo, infelizmente, mas eu tô me esforçando, né? Assim, buscando sempre melhorar.
Isso aconteceu depois também de um animalzinho muito querido entrar na minha vida, sabe? Eu percebo que a gente começa a ter uma outra visão, um outro respeito, entender que todo mundo está na mesma vibração. Os animais estão aqui também querendo sobreviver e viver, né? Então a gente tem esse respeito. Eu percebo que as crianças que estão nascendo agora, era de aquário, né? Aquela coisa maravilhosa. Alguns deles já nascem prontos, cara. Já não aceitam mais, né? Esse tipo de comportamento com o animal, né? E aí você para e dá uma olhada como era lá no tempo de Jesus, né? Você sabe, a época de Jesus e dos essênios. Sim, né? Acho que na época de Cristo, né, acho que a gente deve muito para esses seres crísticos que vieram aí e trouxeram grandes escolas do conhecimento, né, dentro da religião, né, para a humanidade. Realmente, Jesus, ele caminhou, né, muito tempo, né, ele foi um iniciado, né, dentre os essênios. Os essênios eles já tinham também essa dieta, né, lá atrás, essa dieta vegana, né, não faziam qualquer uso, né, não comiam, né, animais, enfim, e nem qualquer produto derivado deles também. E eles meditavam, enfim, eram práticas, né, para acalmar o espírito, né, acalmar a alma. Eles não brigavam entre si, tanto é que eles recolhiam, né, eles ficavam em colinas, né, morando, né, eram locais inóspitos, na verdade, onde eles moravam, né, os essênios, e Cristo participou disso. E, bom, agora, eu tenho uma pergunta, desculpa te interromper. Sim. Porque Jesus não comia carne, isso eu pensei muito, né, a primeira vez que eu vi. Mas e o peixe? Bom, ele fez a multiplicação, né, dos peixes, né? Você fala justamente para o apóstolo André, né? Porque André não acreditava, né? Quando Cristo chegou, falou, esse cara aí tá fazendo milagres aqui, né? Que é isso? E ele justamente falou para André, bom, cadê então? Pega alguns cestos aí. E ele fez a multiplicação porque os peixes começaram a brotar, né? Essa é uma passagem bíblica interessantíssima. E ele, de fato, ele trouxe, né? Então é porque eu acho que às vezes a gente distorce até o que a gente ouve quando era criança. Porque até então eu achava que tinha tido esse consumo de peixes, mas não. Sim, na verdade, é uma leitura minha, né? Uma visão minha, não é uma visão do que descreve a história. Nós temos até a Sexta-feira Santa, né? Enfim, não se come verdade. carne vermelha, né? Mas se come o peixe, enfim, sempre fazendo uma referência simbólica, exato. Entendi. Bom, lógico que a gente está falando de Jesus Cristo, aí vale a pena mencionar, né? Lógico que a gente não era só essênio, eu ia falar, bom, ele era católico também, não, porque a religião católica foi criada muito depois que ele foi embora desse planeta. E ele, na verdade, era judeu, né? Às vezes nem todo mundo sabe, então Jesus Cristo era judeu. De fato, ele era judeu, sim. Ele seguia, né, alguns dogmas judaicos, né? Mas ele não conseguiu se encaixar em todos, né? O Velho Testamento era difícil, né? Você fala, naquela época, o que era realmente dito como certo, ele não conseguia perseguir isso. Ele perseguia, na verdade, o amor incondicional para todos. Aí vem um tema muito interessante, seria o quê? A Santíssima Trindade, né? Santíssima Pai, Filho, né? Espírito Santo. Seria Deus, na verdade, em três pessoas, o mesmo ser. Mas aí Deus, né, Filho, seria o Pai, então Deus, né? Aí o Filho, né, o próprio Jesus Cristo, né, o Filho e o Espírito Santo, ele mesmo, novamente, né? A gente traz aí o trino, né? Traz a Trindade. Mas aí, Júlia, a respeito da Trindade, então, que outras religiões, né, ou talvez outras culturas, a gente enxerga um pouco dessa Trindade? Bom, vou falar talvez um pouquinho antes de perguntar. Vindo como Jesus Cristo era judeu, vindo da Cabala, então, a Cabala ela tem na árvore da vida, né? A Sefirás lá que começa em Keter, né? Keter é a coroa, então ela traz justamente do Ein Sof Or, né? Que seria do todo, né? Do incriado, então seria de Deus. Ela traz esse poder, essa questão mental. Aí a segunda Sefirá, que seria a Hokmah, é justamente a sabedoria. Então, ela vai organizando essa sabedoria. E a Sefirá, desculpa te interromper, a Sefirá, ela está no judaísmo. Isso, está dentro da Cabala. Dentro da Cabala. Exatamente. A Sefirá, ela é uma parte da Cabala. Exato, é tido como a árvore da vida. Né? É a árvore da vida, entendi. A árvore da vida, ela está dentro, na verdade, do flor da vida, aquele símbolo antigo, né? Aí é extraído a árvore da vida, né? Da flor da vida, entendi.
Interessantíssimo. Desculpa te interromper. E voltando então à Trindade, então, quer dizer, Keter na coroa, recebe de Deus, né? Então, esse conhecimento mental traz para Rockman, que seria justamente a segunda Sefirá, que é a sabedoria, então vai organizando, né, essa informação mental e vai justamente para a terceira Sefirá, formando a Trindade, que é Binah. Binah é geradora. Olha que interessante. Né? Binah é feminina, né? Seria a mãe, então traz as ideias, concebe as ideias ao mundo, né? Então traz aí a primeira Trindade. Aí dentro daquela pergunta anterior, então, em que outras religiões ou culturas talvez tem essa questão da Trindade também, Júlio? Eu sei que você é bom nisso por escutar. O cabeça do grupo aqui é você, o cabeça do time. Eu sei pouco, tô tentando. Na verdade, a gente não para notar o quanto o trino, a Trindade, o 3, está presente em quase tudo que a gente faz, que a gente acompanha, que a gente vivencia. O primeiro de todos é quando a gente fala assim, ó, aquele clichêzão. Ah, não, eu vou para um retiro porque eu preciso trabalhar mente, corpo, alma. Aí, uma Trindade. Exato. A mente, o corpo e a alma. E esses 3 têm que estar obrigatoriamente em equilíbrio. Porque quando você não equilibra esses 3, a mente, o corpo e a alma, você vibra baixo. Você imagina o triângulo. Ele vibra baixo, cara, quando você desequilibra isso tudo. Então, sim, a mente tem que estar equilibrada, o corpo... É claro, a gente nunca vai conseguir a perfeição, mas a gente tem que trabalhar tudo isso. Hoje, nos dias de hoje, é difícil você ver alguém que tem condições de manter isso em equilíbrio. Claro, você consegue, você vai morar na praia, sozinho, sem trânsito, sem problema, você vai estar 100% equilibrado. Sem dúvida. Meditar. Mas é aquilo, a gente está em busca da iluminação. A iluminação vem a partir do equilíbrio, a partir da tentativa de alcançar esse equilíbrio. Então, ou seja, a Trindade ela está presente na nossa vida em diversos momentos. Tem a carta 3 do tarô, né? Que é incrível. Ali você tem muitos segredos, ali você tem uma energia geradora, né? Você tem uma energia de cuidado, você tem... Depois a gente entra mais nesse assunto, né? Porque é muito completo o tarô, é muito complexo de se falar rapidamente. Sim, assim. Bem complexo. Mas Mas, enfim, a gente tem aí também as ordens iniciáticas, que você tem uma condição de falar um pouquinho sobre. A gente ainda vai ter o programa que vai falar sobre isso em detalhes, mas nesse momento acho que só dá uma mencionadinha aí do... Assim, acho que dá para citar assim nas ordens iniciáticas, acho que a maçonaria, né? A maçonaria ela tem, né, os seus 3 primeiros graus, né? São os graus simbólicos, né, que é falado. Então, o cara entra e ele vai percorrendo, né? Aqueles 3 graus é justamente a base toda, né? É o que traz para ele o conhecimento, né? O pertencimento do grupo. Ele faz parte de algo maior, né? Ele faz parte de uma sociedade secreta. Hoje não tão secreta, mais discreta, né? A maçonaria seria hoje. E ele é filantropo, assim, ela ajuda muitas pessoas, isso é muito legal. Então, acho que isso ninguém fala. Isso é pouco escutado por aí, né? A maçonaria ajudando os outros, né? A gente vê outras, né? Ordens iniciáticas, né? A gente pode mencionar assim, né? O Rotary, né? A gente vê em tantas cidades aí o símbolo da maçonaria na entrada, o símbolo do Rotary, trabalhos sociais fantásticos. Eu fiquei sabendo que o Rotary era uma ordem iniciática recentemente. Até então, desde criança, eu só via aquela engrenagem na entrada das cidades. Para mim, eu não tinha ideia e pouco se fala. É uma ordem discreta também. É uma ordem discreta também. Muito discreta, porque acho que pouca gente sabe disso. E é lindo o trabalho deles, né? É lindo, ajuda realmente a humanidade, né? A gente pode falar dessa forma. É, a tal da Sansara rodando e de uma maneira positiva, né? Exatamente. Tudo isso tem a ver mesmo com a Sansara, essa melhora contínua, coletiva e progressiva, né, que nós estamos tendo aí, justamente falando agora dessas ordens iniciáticas. É muito importante aí para todos. Quem tem essa oportunidade de fazer parte, né, ser convidado, né, tem que ser convidado para fazer parte.
Aceite, vale a pena, sim. Acho que é muito conhecimento. Eu acho assim, né? Falando em Sansara, enfim. Hoje eu acho que como esse é o nosso primeiro programa, como esse é o nosso primeiro podcast, a nossa primeira gravação, eu acho que é um bom momento para a gente poder abordar também, né? O porquê que a gente está fazendo isso aqui, como que a gente começou isso aqui, qual que é a nossa história, porque quem está vendo ainda não conhece a gente, né? De repente, por que que a gente veio parar aqui? Como que a gente veio parar nesse ramo? Como que o negócio aconteceu para a gente estar aqui hoje e contar a nossa história e trabalhar com a energia? Eu acho que é válido a gente falar sobre isso. Eu acho importante a gente falar sobre isso. Até porque eu acho que muita gente passou ou vai passar por toda essa caminhada aí, por parte dessa caminhada, né? Que nós passamos e talvez não tenham ainda a informação, ou talvez não tenham ainda com quem conversar, com quem dividir. E eu gostaria muito de falar um pouco sobre isso, falar sobre como que a gente veio parar aqui, como que a gente veio trabalhar nessa área e como que essa curiosidade brotou, né? De trabalhar com a energia, de trabalhar com o oculto, de se identificar com o ocultismo, de querer saber os mistérios que nem todo mundo sabe, né? Que ninguém sabe, mas o que todo mundo sabe, o pouco que a gente sabe, né? Se aprofundar nisso. Como que tudo isso começou para você? Bom, para mim, começou na infância, né? De fato, é como todo mundo fala, você tem que ser provocado, parece, para buscar a verdade de algo que você não entende, né? Você quer passar a entender, pelo menos, né? O porquê que aquilo está acontecendo. Bom, começou na minha infância, eu comecei a enxergar manifestações que não me pareciam muito certas. Eu não entendia, eu ficava com medo. Eu era de uma boa família, né? Ainda sou, graças a Deus. Mas tinha uma pessoa na minha família em profundo desequilíbrio psíquico. E isso gerava, né? Alguns eventos parapsicológicos, dizer dessa maneira, né? Que aconteciam em casa assim, né? Luzes apagando sozinha, né? Parecia um filme do Poltergeist, né? Porta de armário abrindo. Isso me assustava um pouco. Tenho idade ainda, era bem pequeno. E quando essa pessoa estava em desequilíbrio, aconteciam essas manifestações. Tá, e eu acho curioso isso, eu acho legal falar disso, porque eu acho que eu presenciei uma dessas cenas, assim, com uma pessoa também em desequilíbrio, e eu não acreditava no que eu tinha visto. Eu vi uma pessoa mover objetos, você acredita? Mover objetos e falar assim, vou apagar a luz. A pessoa aqui, o interruptor lá do outro lado da sala. A pessoa apagou a luz. Eu vi. Então, teve muito isso, né? E eu não sei como é que foi pra você. Você teve esse entendimento de quem estava provocando os movimentos ou não? Não, muito pelo contrário. Eu achava, na verdade, que era de cunho espiritual tudo aquilo que acontecia, mesmo eu não sendo espírita, né? Eu fui criado como um católico, então eu não acreditava, na verdade. Para mim era tudo fantasma, né? Alma do outro mundo, né? A forma mais leviana possível, né? De talvez tentar falar a respeito disso, eu achava, sei lá, até o demônio, né? Se fosse o caso, eu achava que era. Eu ficava assustadíssimo, né? E essas coisas realmente foram aumentando, né? Essas aparições em casa também, né? Comecei a ver pessoas realmente que não estavam lá, né? Parecia o filme. Tua família acreditava em você? A minha família não acreditava de início, não. Demorou um pouco, a partir do momento que eu comecei a ter pré-cognições, quer dizer, eu comecei a ver coisas que iriam acontecer um pouco antes de acontecerem. Isso aconteceu quando? Com alguns falecimentos na minha família. Putz, normalmente são com as piores notícias, né, que isso acontece. Começou com a minha avó materna. A noite anterior ao falecimento dela, eu sonhei com ela que estava falecendo, né? Ela teve um ataque cardíaco. E eu sonhei que meu outro avô e avó maternos iriam em casa para justamente
me contar, né? Contar essa notícia de manhã. Nossa. Quando eu acordei, a mesma cena que eu havia visto, então, no meu sonho, né? Você pode-se dizer que isso é um sonho. Eles apareceram e iam começar a falar, eu já não precisava mais escutar, eu já sabia o que estava se passando. E foi exatamente isso. Eles deram a notícia do falecimento da minha avó. Essa foi a primeira experiência minha com pré-cognição. E aí que o pessoal começou a acreditar naquilo que estava rolando mesmo, naquilo que você via, que você presenciava. Ou ainda não? Não, ainda não. Às vezes parecia simplesmente uma coincidência. Foi uma coincidência, né? Imagina, né? É uma criança, está falando bobagem. Então, isso acontece muito. E aí, na sequência, né? Eu perdi meu avô paterno e meu avô materno com uma semana de diferença. Um com uma doença terrível e o outro simplesmente veio a falecer, né? Não teve foi uma morte natural. Uhum. Eu sabia também naquela semana, havia até falado para o meu pai, falei, pô, acho que eles vão embora, né? Eu falei dessa forma, né? Ah, será? E, pô, dito e feito, né? Foram, né? Faleceram. Meu mal já estava um pouco mais preparado, não senti tanto, Quantos né? anos você tinha? Ah, nessa morte dos dois eu tinha 13 para 14 anos. Era novo ainda, né? Essa já foi um tempo depois do falecimento da minha avó, né? E aí eu comecei realmente a ver mais essa parte do mundo espiritual e comecei a tentar entender, né? Fuçar com coisas que talvez eu não devesse, eu lembro na época. Eu queria aqui, né? Como a gente é casado, então eu tô bem ciente da sua história, mas eu queria trazer para o público, né, essa história, mas não foram só pré-cognições, né? Você teve visões também, né? De um mundo espiritual, talvez não só essa parte desse seu familiar desequilibrado, né? Rolou, de fato, algumas visões de um mundo espiritual, ou não? Infelizmente sim, infelizmente uma experiência que eu tive, eu tomando banho, eu tinha 11 para 12 anos, fui tomar banho, fechei a porta do banheiro, normal, né? Ligo o chuveiro, põe um shampoo no cabelo, né? Passo a passo. Aquele momento, aquela cena que todo mundo se apavora de pensar. Filme de terror, parecia Hitchcock, né? Era o Hitchcock, na verdade, mas aconteceu. Tá o banheiro fechado, shampoo, né, caindo no olho, né? O olho fechado, lógico, né? Pra não arder. Tô lá e alguém bate no box, né? E a porta trancada. E a porta trancada. E eu demorei, né? Eu comecei a falar, bom, pai, mãe, né? Tal, criança, né? Tentando identificar quem estaria ali. Aí me passou pela cabeça, poxa vida, eu tranquei a porta do banheiro, né? Meu Deus. Aí foi um desespero, aí eu abri o olho, alguém parecia filme de terror mesmo, com uma túnica preta em volta, né? Batendo, eu falei, meu Deus, né? Abri a porta do box desesperado, aí eu vi um portal abrir na parede do banheiro e aquela entidade, né? Hoje eu sei que seria um mago negro, né? Infelizmente. Ele entrou na parede, sumiu. E aí eu fiquei apavorado, fiquei em estado de choque. Aí tiveram que dar um jeito de abrir depois a porta do banheiro, que eu fiquei em estado de choque, eu não conseguia me mexer durante um bom tempo, né? Fiquei muito assustado com essa experiência. Meu Deus. E lógico, né? Essas experiências levaram realmente, desde aí dessa época, eu falei, eu tenho que tentar entender o que está se passando. Até para se proteger, né? Quem sabe, né? Eu ficava apavorado, eu rezava, né? Oh, meu Deus. Eu não era um assíduo frequentador de missas, né? Mas eu rezava. É porque o medo me fazia rezar. Todo mundo fala que no medo a gente reza, né? Dizem que na hora do medo não tem ateu, né? Todo mundo, meu Deus, meu Deus. Não, acho que foi dessas experiências que eu comecei uma caminhada longa e eu, além de igreja católica, eu comecei a igreja batista, a igreja evangélica. Depois eu fui para templos budistas, né? Pratiquei o budismo também. Fui para centros espíritas, pratiquei o espiritismo. Fui para terreiros de Umbanda, também pratiquei a Umbanda. Fui para terreiros de Candomblé também, pratiquei o Candomblé, né? Na verdade, eu não parei, eu fui buscando, eu queria encontrar qual que era a verdade, né? Eu acho que cada religião traz um pouco dessa verdade, que é essa ânsia, né, da humanidade de saber o que acontece do outro lado. Acho que não tem, na verdade, o que saber, mas assim, fazer a parte positiva, né? Buscar o bem, né, que isso faz. Na verdade, ajuda. A religião mantém, na verdade, a humanidade dentro dos conformes, né? Para não fazer nenhuma bobagem, eu digo assim, é muito bom. Eu concordo, mas a gente tem, assim, eu sou fã de inúmeras religiões, mas eu não consigo me ater a uma única religião. Eu gosto de muitas religiões, eu acho que todas elas, na verdade, têm o mesmo objetivo, o mesmo propósito,
né? Eu acho que algumas pessoas podem até ler de maneira errada as religiões, mas eu acho que eu não consigo me ater a uma única, né? Eu sei que você passou por várias, estudou várias, eu sei que agora, né, essa questão da radiestesia, ela entra na tua vida de uma maneira muito sutil, não é? Bom, sem Ou dúvida. não, de uma maneira... Não, entrou, porque na verdade eu não pensava em estudar radiestesia, né? Você achava que era mentira, que eu sei. Você achava que era mentira. Achava. Na verdade eu demorei para correlacionar talvez esse conhecimento da radiestesia, né? Porque eu estudei muito Umbanda, né? Cosmogênese de Umbanda, né? E aí comecei a estudar muito todos os livros do judaísmo também, né? Comecei a estudar a Cabala com afinco. E aí eu percebi que tem muita coisa parecida entre a Umbanda e o judaísmo, né? Como toda boa religião tem as suas coisas que são muito parelhas, né? Muito parecidas, né? Que fazem referência uma à outra, sem mesmo querer fazer referência. Aí eu fui percebendo isso, aí eu fui encontrando alguns símbolos da radiestesia, né? São símbolos egípcios, né? São símbolos... Na radiestesia. Na radiestesia. Aí símbolos que tem na Umbanda são os pontos riscados de Umbanda, então tem na radiestesia, né? Então é uma coisa muito completa. Eu falei, nossa, que interessante, mexe com energia. E é justamente o que faz o médium, né? Na verdade, o pêndulo faz o trabalho do médium na radiestesia. Você está com um gráfico lá, fazendo uma medição de alguém. E nesse gráfico, você tem, na radiestesia, você tem um gráfico, você usa esse gráfico para inúmeros fins. São símbolos, né? Formas geométricas variadas, né? E cada, na verdade, que podem ser o ponto riscado, como você disse. Cada forma, na verdade, ela representa uma emissão energética, né? Isso dá para ser medido até em megahertz, né? Dentro do laboratório. Hoje a gente consegue fazer isso. Nossa. Dessa medição, porque acho que a física quântica está chegando justamente para descortinar, então, o que seria puramente obscurantismo, né? Seria uma coisa muito oculta. E hoje não é mais. Hoje é uma coisa de estudo, né? Entendi. Então, cada risco ele representa justamente uma emanação energética e é por isso que você consegue, né, fazer. Tem até alguns aparelhos hoje que o pessoal já criou, muito legal aí, né? Então, você liga na tomada, são aparelhos radiestésicos também. E tem diferença? De um aparelho radiestésico para o pêndulo? Na verdade, não tem diferença assim, porque você tem que... Se você não tem o conhecimento da radiestesia, você não pode simplesmente comprar o aparelho e brincar em casa, né? Não é assim que funciona. Você lê meia dúzia de manuais aí sobre radiestesia e achar que você está fazendo radiestesia. Você pode até acabar fazendo magia. Fazendo magia, né? Fazendo negativa. Algo que não seria bom, né? Então eu falo, é sempre bom buscar o conhecimento antes, conhecimento prévio, para você conseguir trabalhar, né, com qualquer vertente que você queira, né? Não interessa qual seja, Entendi. Mas buscar o conhecimento, porque é como o Buda falava, né? Não existe bondade ou maldade, existe a ignorância e o conhecimento. Então é isso que a gente tem que buscar, o conhecimento, para ficar pautado aí naquela verdade. E quando você começa, isso é uma pergunta que eu acho razoável, quando você começou a trabalhar com a radiestesia, você sentiu, porque é energia, por mais que você seja um médium, né? A gente sabe que, por exemplo, o médium lá no centro, de repente recebeu uma entidade, a gente sabe que tem um desgaste energético, muitas vezes, para aquele que recebeu a entidade, né? Dependendo da entidade que vem. Quando você faz esse trabalho da radiestesia, né? Que você é um médium, você está entre o pêndulo e a energia superior, você nota um desgaste físico ou emocional ou não? Não, na verdade tem um desgaste, sim. A energia principal ela é descontada no pêndulo, né? O pêndulo, na verdade, ele está medindo porque ele está recebendo a descarga. Mas é lógico que para essa energia chegar no pêndulo, ela percorreu o corpo do médium, né? Então, essa é a questão do desgaste, né? Então, essa energia percorreu o corpo do médium. Ele tem, sim,
né, uma descarga energética nele, ele tem um cansaço, né, ele fica esgotado. Sim, ele tem que se cuidar, ele tem que se proteger, né, de energias baixas, né? Ele tem que estar preparado, né, usar cristais, né, usar, enfim, Os amuletos, gráficos corretos, né, tanto para fazer a proteção em casa, né? Tem que ter proteção em casa. Se você mexe com energia, você deve ter uma proteção na sua casa. Isso é um fato. Tem que ter proteção em casa e, além disso, uma prática de vida boa, correta. Você tem que vibrar positivo, né? Não adianta você se proteger em casa, querer fazer um trabalho energético fazendo maldade na rua para os outros. Aí você está vibrando baixo, você vai trazer tudo de baixo para dentro da sua casa e não vai dar nem Você fica suscetível a outras energias, a gente sabe, né? Exatamente. É que nem no dia a dia, né? Se você for gentil com uma pessoa, ela vai te responder com gentileza, né? Se você for mal educado, é a mesma coisa. Energia é a mesma coisa. Eu acho que isso é um bom preceito aí para se pensar. Mas aí eu quero saber, Júlia, agora, tudo bem, eu falei bastante de mim. E você, como é que começou essa experiência, então, sobre o sobrenatural de fato? Gente, eu não sei nem por onde começar, porque minha vida, nesse sentido, ela foi muito louca, sabe? Eu falo que se eu não tivesse vivido o que eu vivi, eu acho que eu era absolutamente cética. Porque eu questiono muito, muito, tudo que me apresentam. Eu não sou o tipo de pessoa que você me apresenta um negócio fantástico. Eu vou falar, ai, nossa, que legal, acreditei. Não. Eu vou até o último segundo questionando, perguntando e, quiçá, duvidando daquilo que me foi dito. Então, tudo começou assim. Eu era muito nova, eu tinha uns 4, 5 anos. E aí, eu ia pra escola, voltava, ficava na casa da minha avó. E minha avó era viúva, né? Meu avô morreu muito antes de eu nascer. Só que a minha avó falava muito do meu avô. Todo mundo falava muito do meu avô. Meu avô morreu uns 15 anos antes de eu nascer, mais ou menos, né? E aí, um belo dia, eu vou olhando para os lados porque eu vou revivendo tudo isso. Eu acho muito lindo, né? E aí, um belo dia, eu tava na casa da vovó. A campainha tocou. Naquela época não tinha portão que subia, que descia. Era um portãozinho baixo. A campainha tocou, eu abri a porta. E aí, tinha um homem na porta, alto, né? Pele escura, cabelo escuro, com uma mancha branca, assim, no cabelo. Aí eu falei, oi, tudo bem? Ele falou, tudo. Ele falou, sabe quem eu sou? Eu falei, não. Ele falou assim, seu vô. Aí eu falei, meu vô? Nossa, hein? Aí eu falei, vó! Vó, não sei o quê. Aí a minha avó falou, o que foi? O que foi? Eu falei, meu vô tá aí. Minha avó... Engraçado que ela não assustou. Ela só não entendeu. Aí ela foi na porta ver quem era e era o meu vô. E aí meu vô se apresentou. A minha avó falou assim... Meu vô falou, oi, Lourdes, tal, né? Aí minha avó falou assim, da onde você veio? Aí eu acho que ele não podia entrar em detalhes. Ele falou assim, de Ribeirão Preto. Que barato, hein? Aí, tá bom, sentou no sofá da casa da minha avó. Minha avó tava pra desencarnar mais ou menos próximo àquela data, né? A gente não sabia, lógico. Mas dali 1 ano, mais ou menos, minha avó foi embora. Enfim. Próximo, então. Aí eu sei que meu avô falou que tava muito feliz de me conhecer, de me ver e tal. Sentei no colo dele, abracei ele. Aí ele pediu pra eu ir buscar uma boneca que tava quebrada lá no fundo da casa da minha avó. Nesse tempo, eu acredito que eles tiveram um diálogo. Não sei, nunca vou saber, né? Talvez um dia eu saiba, por enquanto não. E aí, quando eu voltei, ele consertou a cabeça dessa boneca que ninguém da família tinha conseguido consertar. Então, todo mundo tentou. Só o meu avô conseguiu. E aí, tudo bem. Aí ele pegou, falou que ia embora, se despediu. Aí eu falei como que ele ia embora, perguntei como que ele ia embora. Ele falou que pegaria um ônibus. Aí ele atravessou a rua e desapareceu. E aí, minha mãe chegou em casa, a família inteira católica até então, né? Minha mãe chegou lá na casa da minha avó e perguntou como tinha sido o dia. Eu falei que eu tinha visto meu avô. A família ficou toda chocada, porque eu não sabia como era meu avô. E eu expliquei que ele tinha uma mancha branca no cabelo,
que era isso, que era assim, era assado, era alto, vestia terno, gravata, porque era a roupa que ele vestia habitualmente antes, né, do desencarne. E aí, todo mundo ficou chocado com aquilo e todo mundo acreditou, porque consertou a cabeça da boneca, que ninguém consertava. E aí... Nossa, que interessante. E todo mundo... Mas ficou consertada a cabeça da boneca? Ficou, pra sempre, tem a boneca até hoje. Nossa. E aí ficou consertada a cabeça da boneca e começou naquele dia ali, né, a minha experiência. Na verdade, eu acho que foi primordial, como eu falo, né? Porque se eu sou uma pessoa tão questionadora, eu tenho tanto pé atrás com tudo que me oferecem, com tudo que me apresentam, talvez, se eu não tivesse passado por essa experiência tão cedo, eu não tivesse hoje a condição de estar onde eu tô. Tirou o véu do ceticismo para você. Exatamente, tirou o véu do ceticismo, né? E aí, depois disso, a vida foi seguindo. Eu tive algumas experiências, como você teve, de prever eventos terríveis, né? De saber um dia antes, de saber 2 dias antes, ou de sentir que ia para acontecer. Então, eu fui me abrindo, assim, eu fui aceitando essa condição, né? Mas é engraçado porque o que acontece comigo, né? A gente até conversa bastante em off sobre isso, que é uma situação, é uma experiência, né? Para mim, tudo acontece, por exemplo, eu tô em casa, de repente me vem a cena à mente, né? E até eu duvidava, eu sempre duvidei, eu duvido de tudo, não adianta. Eu duvido até do que eu vejo, muitas vezes. Só que aí acontece. E eu nem gosto de ficar falando, eu não sei nem por que eu falei aqui que eu vejo. Porque aí acho que o pessoal vai criar. Eu não costumo falar que eu vejo. Mas é uma situação onde eu já visualizo lá na frente como se fosse um quadro. Como se fosse uma pintura já. Aquilo... A situação, né? O resultado daquela situação. Então, acontece muito. Mas tá, como é que eu fui parar no tarô? Quando eu tinha uns 14 anos, a minha tia me deu lá um baralhinho e tal, né? Uns livrinhos e tal. E eu comecei a ler tarô para todo mundo ali da minha escola, né? E eu lembro que era aquela cena, né? Na escola, eu abria o tarô, o vento levava o tarô, todo mundo buscava o tarô e continuava lendo, eu achando... Mas eu sempre acertava, né? E aí eu fui entendendo que não se... Claro, a gente tem o tarô, tem a história do tarô, tem o respeito ao tarô, tem a energia do tarô. Mas algumas pessoas trabalham com o tarô e com a pré-cognição. Você acha que o tarô, então, ele acaba ancorando essa energia e aí faz trabalhar de uma forma mais clara para você fazer uma previsão, talvez, para o consulente, né, que está com você? Na verdade, eu acho que o tarô funciona como uma âncora, mas principalmente funciona como um pé no freio. Porque às vezes você vê o que você não quer ver. Você percebe, você sente aquilo que talvez aquela pessoa não esteja pronta para saber. E você tem que tomar muito cuidado, porque é muita responsabilidade você falar... dá uma notícia para aquela pessoa que você sabe que não vai dar. Então, às vezes, o tarô te mostra aqui esse limite. Fala, até aqui sim, daqui não. Então, eu acho que serve sim como uma âncora, às vezes, quando a informação ela tá limitada, né? Quando a tua visão, a tua pré-cognição tá limitada, mas ao mesmo tempo, eu acho que serve como um pé no freio para mim, para eu não falar além do que eu posso. Então, ele me mostra a hora de eu parar. Chegou aqui, parou. Eu não posso interferir no livre-arbítrio de ninguém. Você acha que, então, essa questão da previsão do tarô, então, ele traça mais ou menos uma linha energética dentro daquela área em específico que a pessoa perguntou? Então, é isso que dá para fazer uma previsão dentro dessa linha energética que já está pré-estabelecida, por assim dizer? Sim, eu acho que... Vamos supor, a pessoa fala, essa viagem que eu vou fazer vai ser legal? Gente, de repente a viagem é necessária, mas não vai ser a melhor experiência, né? E aí você tem que tomar muito cuidado, porque essa viagem é necessária. Então você não pode interferir
Você não pode falar, olha, vai ser ruim. A pessoa não vai, e ela tem que passar por aquilo. Aprendizado, né, talvez. E aí você tem que tomar muito cuidado. Você tem que mostrar que a experiência vai ser desafiadora, mas que é necessária. Ela vai aproveitar de alguma forma essa experiência. Então, quando você mexe com as cartas, você tem que entender que você não está brincando com o futuro de ninguém. Você não pode brincar com o sonho nem com o futuro de ninguém, né? E eu acho que eu trouxe muito esse meu ver para crer, né? Esse São Tomé meu, eu acho que me trouxe muita responsabilidade nesse sentido, porque a gente tem que tomar muito cuidado. E eu acho que eu fui aprendendo a ser responsável e cautelosa com essa com esse meu cuidado aí, né? Que eu... Desculpa. Deixa eu te perguntar uma coisa, então. Já a parte da numerologia, então. Eu queria perguntar, eu sei que você é numeróloga também, mas aquela coisa, qual que é a grande diferença, então, do tarô para a numerologia? Ou você fala, não tem exatamente uma diferença? Porque o tarô também tem aquela marcação numérica nas cartas. Você acha que complementa, talvez, uma leitura a outra, se fizer os dois para uma mesma pessoa, ou não também? Então. Até que... O que acontece? A numerologia, eu acho que a gente consegue complementar. E isso envolve... Aí eu acredito, assim eu posso dizer que, de fato, o número e o baralho, eles se complementam e ancoram. Porque se você tinha alguma dúvida naquilo que você estava vendo, na sua pré-cognição e na tua carta, o número ele vem e ele te mostra. Ele te informa. Então, quando você vê, primeiro, eu quando começo uma consulta, eu pego o nome completo da pessoa, a data de nascimento, faço um mapinha assim, rápido, para eu saber quem é aquela pessoa, qual a relação dela com o pai, com a mãe, para eu já ter uma noção de quem eu vou atender. Eu não quero atender essa pessoa crua, eu não sou adivinhacionista, né? Então, eu acho que me traz uma resposta, sabendo quem é aquela pessoa, muitas vezes me ancora. Eu falo, tá, então essa pessoa é essa personalidade, é essa história de vida, eu sei quem ela é, então daí pra frente a gente consegue então tratar legal. A personalidade já é explícita no número do nascimento da pessoa? No número do nascimento, a gente tem aqui, né, a samsara dessa pessoa, a gente tem a personalidade dessa pessoa e a gente tem o comportamento dessa pessoa. Mas, assim, é um sinalzinho, não é pleno, né? Claro, aí você pega o nome completo daquela pessoa, fechando todo esse esquema, você já tem uma noção de quem que ela é, né? Isso é muito importante para um atendimento. E assim, o baralho cigano, que eu também atendo com baralho cigano, ele tem uma função... Eu acho que assim, o baralho cigano, ele é muito na lata. Ah, é mais direto que o tarô de Marcelo? Eu acho que o tarô de Marcelo te mostra saídas, caminhos, opções, respostas. Eu acho que ele é muito mais filosófico, muito, muito bonito, né? Eu não tenho preferido. Ele é muito bonito. Mas aí o tarô cigano seria mais o sim baralho... ou não, uma coisa mais direta, então? O baralho... Não, acho que o de Marcelo me dá o sim ou não, sim. Muito bem, tá. Muito bem. Sim ou não e data. Muito bem. Agora, o baralho cigano é que dizem que é o baralho fofoqueiro, né? Ele te dá muitos detalhes de acontecimentos passados, né? Ele te ajuda muito a enxergar acontecimentos passados. Só que eu acho que hoje em dia o baralho cigano ele tá rolando tanto, assim, com tanta facilidade, de mão em mão, que eu acho que acaba perdendo esse cuidado da leitura. Por exemplo, o baralho cigano ele vem com números e naipes, algumas cartas. Pouca gente trabalha com o número e o naipe dessas cartas. E eles ancoram a carta, muitas vezes. Quando você não vê a saída, esse número e esse naipe, ele ancora a carta. Você sabe o que você está vendo na hora que você olha o número e o naipe. Entendi. Né? E eu acho que perdeu muito disso, né? Eu gosto muito do baralho cigano, mas eu acho que o baralho cigano você tem que tomar cuidado, que a pessoa fica ansiosa. Então ela vê tudo aquilo de informação, ela viu, sei lá, uma foice, um coração, um cigano, pronto, cara. Aquilo ali mexe construiu um castelo na cabeça da pessoa. Né? Então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o baralho cigano, apesar de eu ser fã, eu atendo muito com ele mesmo.
Enfim. E aí a história foi seguindo, assim, eu fui seguindo para esse lado. A gente começou a namorar, né, naquela época. E eu acho que quando a gente começou a namorar, veio ainda mais essa energia de estudo do oculto. Parece que a gente se juntou na hora que a gente tinha que se juntar, se aproximar na hora que a gente tinha que se aproximar, para concretizar essa realização mesmo, né? Porque eu acho que a gente acaba se complementando no sentido de informações. Você gosta mais de uma área, eu gosto de outra área, e assim, acho que a gente foi se complementando. Eu acho que... Dentro de uma mesma linha energética, né? Mas com trabalhos totalmente diferentes, né? Sim, mas com o mesmo propósito, né? Mesmo norte. Aí, enfim, aí a gente acabou se juntando no bioenergético, que é o trabalho voltado para a saúde. Hoje, sem dúvida, a gente está nesse trabalho legal. Né? E aí, nessa parte, a gente acabou se juntando. Mas cada um seguiu o seu caminho. Eu acho que é importante esse complemento. Eu acho que, trabalhando junto ou não, parceiro ou não, acho que todo casal tem que ter uma complementação, mesmo que seja de hobby, porque senão a coisa fica vazia, né? Eu acho que isso é fundamental. Que legal. Gostei agora de escutar, então. Sua história parece que não. Mesmo que eu já escutei aquela coisa. 500 vezes. Não, e tem outros detalhes aí sempre acabam aparecendo. Eu gostei muito mesmo. Muito bacana. Ai, que bom. Bom, espero então que vocês tenham gostado desse papo aí que a gente teve hoje no primeiro programa Sobrevivendo a Sansarra. Quero falar para você se inscrever no canal, deixa o seu like, hein? Segue as nossas redes sociais aí, tá bom? Sobrevivendo a Sansarra, então, esse novo projeto aí tá bombando já, hein? Fica de olho vocês aí, tá bombando mesmo. Então eu, Thiago Pimentel e a Júlia Rocha, estamos aqui, né? Aí para um próximo assunto bombástico. Vamos ver o que a gente traz aí para a gente estar conversando aqui. Vai ser bem legal, viu? Sobrevivendo a Sansarra. Então, falar um tchau para vocês. Muito obrigado.